Olá, amigos, amigas e amigos Book Crushes, aqui é o Riber Neto para mais um vlog totalmente recheado do canal. E hoje eu preciso compartilhar com vocês leituras simplesmente incríveis e recebidos que me deixaram extremamente feliz. Então, se preparem, porque o vlog tá super legal. Enfim, como eu falei pra vocês na introdução do vídeo, esse vlog está daquele jeito que eu gosto, super recheado, cheio de leituras, com recebidos e um pouco, né, do que aconteceu comigo nas 2 primeiras semanas de maio. Sim, esse vídeo era pra ter saído muito mais cedo, mas só tá saindo agora. Enfim, antes da gente começar de fato o vídeo, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei de vocês no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando também que tem link de compra aqui embaixo, lá para Amazon, vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos links de compra, e recebe uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada ali por isso. Além de, é claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Muito que bem, vamos parar de blá blá blá. Espero que me acompanhe até o final e vamos lá. Olá pessoas, aqui estamos nós começando mais uma jornada em um vlog. E para essa primeira entrada eu decidi fazer algo que eu não fazia há muito tempo, que é um e-book haul. Então eu vou compartilhar com vocês os últimos 10 e-books que eu coloquei aqui no Kindle e eu vou tentar organizar uma ordem para ao menos alguma coisa da minha vida estar organizada, não é mesmo? Enfim, vamos começar com os e-books que eu acabei pegando gratuitamente lá no NetGalley, da editora Companhia das Letras. O primeiro que eu consegui foi esse aqui, que sim, futuramente, muito provavelmente, eu vou comprar a edição física dele. Enfim, eu estou falando de Se Liga, Dani Brown, da Talia Hibbert, o segundo volume da trilogia das Irmãos Brown. Eu já tenho o primeiro volume, que é Acorda pra Vida, Chloe Brown, que foi um dos meus livros favoritos do ano passado. E agora eu consegui o Se Liga, Dani Brown. Vou ler aqui pelo e-book, muito em breve, já era para ter lido há uns 2 meses pelo menos. Outro e-book oficial que eu peguei no NetGalley foi o Órbita de Inverno, da Everina Maxwell, lançado pela editora Suma. Tudo que eu sei sobre essa história é que ele é uma space opera com protagonistas LGBTQIA+, é um casal aquiliano e é isso. E se eu não me engano, esse livro foi traduzido pelo Vitor Martins, o autor. Eu gosto muito dessa capa, apesar de eu gostar também bastante da capa americana. Ele é um pequeno calhamaço, então ajuda eu ter pegado ele no Kindle, porque isso me motiva mais a ler. Geralmente calhamaços eu prefiro ler no Kindle do que ler em formato físico. Passando agora para os e-books que eu já li. Um deles foi o Corrida Celestial, Hit, do Matheus Monteiro, que é essa pequena antologia com 2 contos distópicos que vão se passar em um ambiente de batalha real. Eu li esses 2 contos, se eu não me engano, ali por abril. Eu curti muito essas 2 histórias do Matheus Monteiro, elas são muito imaginativas, são muito bem contadas, muito bem escritas. E eu li, na época, pelo Kindle Limited, mas eu depois acabei pegando uma edição só pra mim. Outra novidade no meu Kindle que eu também já li foi O Bebê é Meu, da Oi Comprar Freight, lançado por aqui pela editora Capulana. Oi Comprar Freight é a mesma autora de Minha Irmã, a Serial Killer, que eu li em 2020 e foi um dos meus livros favoritos de 2020, então fazia algum tempo que eu tinha essa história no meu radar. E eu li no começo de maio, final de abril mais ou menos, e é um mistério sensacional que vai se passar durante a pandemia, os primeiros dias de pandemia, por assim dizer. Outro e-book lido foi o This Winter, de Alice Oseman, uma história de Heartstopper e um ano solitário. E assim, esse caso aqui foi bem engraçado, porque o livro físico de This Winter simplesmente sumiu das lojas depois da estreia da série Heartstopper na Netflix. Seja na Amazon do Brasil, seja na Amazon lá de fora, você não vai encontrar porque esgotaram. E aí, o que a gente faz? A gente vai ler em e-book, né? Eu li em e-book, é uma história muito agridoce e triste. Tem as ilustrações de Alice Oseman, assim como Nick e Charlie tem. Por isso que eu queria muito ter a edição física desse e-book. Mas enquanto a editora não repõe, a gente lê em e-book mesmo, né? E já que falamos de Alice Oseman, eu acabei pegando O Sem Amor, que é o livro mais recente e que eu quero ter a edição física e eu ainda não comprei porque a edição física tá meio
cara, meio salgada. Mas enquanto isso, eu consegui o e-book de Sem Amor, de Alice Oseman. Outro e-book que eu peguei foi o Spoiler Alert, de Olivia Dade, que vai ser uma história com uma protagonista gorda, que, se eu não me engano, ela é muito fã dessa série de fantasia medieval, estilo Guerra dos Tronos, e também acompanha uma fanfic que é bem famosa na fanbase, só que ninguém sabe que essa fanfic, na verdade, é escrita pelo protagonista da própria série, e coloca as próprias ideias que ele gostaria de ver desenvolvida na série pra fora, através dessa fanfic, e eles meio que vão se conhecer também. Me lembrou um pouco o Geekerella, da Ashley Poston, e talvez seja por isso que eu tenha ficado tão interessado. Na mesma leva, eu peguei o Coma-me, do Valdir Marte, que é o mesmo autor de A Vida Nua de Lauro, que eu li no carnaval, e foi por causa dessa HQ que eu resolvi pegar essa história em formato de prosa do Valdir Marte. Eu estou bastante curioso para saber como ele desenvolveu, né, a sua história, até porque eu não li a sinopse, eu só fui atrás desse livro por conta da HQ, e também acabei pegando o The Young Protectors Engage the Enemy, que é a HQ do autor de Artifice, o Alex Wolfson. Eu amei Artifice, foi uma das minhas histórias favoritas desse ano, e quando eu vi que tinha essa outra história dele lá na Amazon, eu também peguei. Se eu não me engano, essa aqui vai ser obviamente sobre super-heróis, no caso, um super-herói que vai acabar tendo uma relação ali com um super-vilão. Eu tô muito curioso para saber o que ele fez aqui em The Young Protectors. E para fechar esse nosso e-book haul, eu acabei pegando Agora que Ele Se Foi, de Elizabeth Acevedo. Vai contar a história dessas duas irmãs, que uma mora nos Estados Unidos, a outra mora na República Dominicana. Elas são filhas do mesmo pai, só que elas não se conhecem. Cada uma é fruto de uma família diferente. Vão ter meio que a história das duas entrelaçadas por conta da morte dele em um acidente de avião. Basicamente é isso que eu sei sobre essa história, além de ser narrado através de versos. Tenho muita curiosidade para conhecer a escrita da Elizabeth Acevedo. E, nossa, ficou enorme, vai ser uma entrada muito grande, mas já fazia um tempinho que eu não compartilhava aqui com vocês. Foi a oportunidade perfeita, não é mesmo? Bom dia! Aqui estamos nós em mais uma entrada desse vlog. No dia seguinte, hoje eu acabei de escolher a minha próxima leitura para compartilhar aqui com vocês. Eu tô falando de Raisin and Grey, da Nick Stone, que foi lançado exclusivamente como um e-book na Amazon. Ele é um conto que vai ser uma adaptação da Nick Stone para o conto de João e Maria, só que de uma forma contemporânea e tal, protagonizado por esse casal de namorados que se chama Raisin and Grey. Basicamente é isso que eu sei sobre esse conto. O que está me levando a ler essa história, com toda certeza, é o nome da Nick Stone, porque eu já li 3 histórias da Nick Stone até o momento e todas me cativaram, todas me conquistaram, então eu estou com expectativas bem grandes para ler esse livro aqui, que eu acabei pegando, né, disponível no Kindle Unlimited. Eu acho também essa capa maravilhosa. Mas enfim, eu espero que em 1 hora eu consiga ler esse conto e compartilhe com vocês o que eu achei sobre essa história, né? Mas, como a Nick Stone, minhas expectativas estão bem grandes, eu confesso. Então vamos ver o que ela vai aprontar. Ok, sem surpresas nenhuma, eu terminei a minha leitura de Raisin and Grey, da Nick Stone. E deixa eu dizer pra vocês, eu tinha altas expectativas com relação a esse conto, e a Nick Stone ela conseguiu superar. Eu sinceramente acho essa a melhor adaptação de João e Maria que eu já li até o momento. Ela é moderna, ela é contemporânea, ela é assustadora, ela é muito assustadora. Vocês nem imaginam o quanto eu fiquei assustado pelos personagens e pelo que poderia acontecer com esses personagens durante o decorrer dessa história. Mas enfim, quem são Raisin and Grey? Raisin and Grey são um casal de namorados que estão meio que separados no momento porque o padrasto da Raisin não quer que ela namore com o Grey. Então ela meio que é obrigada a terminar com o Grey para que o padrasto dela pare de perseguir ela em casa. Porém, nesse dia que a história começa, ela meio que decide reencontrar o Grey para um passeio. Eles vão fazer esse passeio no antigo bairro onde o Grey morava, que é bem distante e faz meio que divisa com um bosque. E é nesse bosque que eles vão meio que fazer um piquenique, se encontrar e... Só que o que acontece? Acontece que eles acabam meio que se perdendo. Escurece que eles não conseguem voltar para casa. Nisso deles dando volta no bosque, tentando encontrar um caminho de volta, eles acabam tropeçando nesse casarão, que
é super bonito por fora, todo iluminado no meio da noite, e que no decorrer da noite chegam muitos carros com muitos caras. Eles param com o carro em frente a esse casarão e eles entram nessa casa. O Grace acha aquilo extremamente suspeito, mas a Rachel tá com vontade de ir no banheiro, ela quer pedir um telefone emprestado para poder ligar para casa, então eles acabam indo até essa casa, até esse casarão. E a partir desse ponto, deles entrando nesse casarão, é que as coisas vão começar a acontecer. Por quê? Porque você se lembra que em João Maria, o que atraiu eles foi uma casa de doces, né? Já aqui em Euros Grey, esse casarão meio que vai ser uma candy shop. Eu acho que a expressão certa seria candy shop. Se é que vocês me entendem. E é a partir desse ponto que tudo vai começar a dar errado para Rayson e para o Grey, e eles vão precisar fugir dessa casa, desse casarão, desse verdadeiro esquema. Enfim, a forma como a Nick Stone adaptou o João e Maria para essa sua história foi sensacional. A parte que eles estão dentro do casarão e que eles vão começar a testemunhar as coisas e verem que, né, não é exatamente uma festa que está acontecendo ali, e sim outra coisa. E realmente você fica aflito pelos personagens, fica com medo deles serem descobertos. E quando acontecem as coisas, você fica tenso, sabe? Até o final. Até ver o que vai acontecer no final. Enfim, eu achei sensacional. É uma história super rapidinha. Infelizmente só tem disponível em inglês, mas tem disponível no Kindle Unlimited. Pois, né, dona Amazon, você poderia fazer uma tradução para os leitores brasileiros, né? Mas, enfim, foi sensacional. Eu dei 5 estrelas com louvor para Razor and Grey. Eu queria que essa adaptação tivesse sido um romance mesmo, sabe? Não apenas o conto, porque só como o conto já me tirou o ar, já assim, me fez passar nervoso com os personagens, ficar impressionado com a adaptação que ela fez aqui. Sério, sensacional. Eu comecei esse vlog de forma maravilhosa. Vamos de atualização da nossa sessão de almoço de sábado, que eu geralmente faço. Fingindo que sou cinéfilo, mas, né, eu durante o almoço acabei assistindo agora o filme da Netflix. Ele é indiano, vou deixar o pôster aí pra vocês. E ele vai ser um filme de drama, que vai se passar durante os anos 90, sob o ponto de vista desse universitário, que é gay. Ele tem aspirações pra ser poeta, e que meio que se sente preso ali na casa onde ele mora, com a família dele, etc e tal, até que chega esse hóspede na casa deles, que vai alugar um quarto que era os avós dele, que parece ser um cidadão do mundo e tal, e o protagonista obviamente vai se apaixonar por ele, e no começo eles vão ter uma relação ardente. Mas aí, eis que chega a irmã do protagonista. E quando chega a irmã, eu já percebi o que ia acontecer. E esse é o ponto de partida do filme. Eu não vou falar mais sobre qualquer coisa da história, porque eu acho que a partir desse ponto já seria spoiler. Mas eu gostei muito porque ele retrata bastante a realidade, do que eu imagino que seja, de ser uma minoria na Índia, no meio dos anos 90. Tipo, no começo dos anos 90, se não me engano, lá por 94, 95 no máximo. É um filme que é bastante sensível, ele é para maiores de 16 anos, porque ele tem cenas um pouquinho mais explícitas, por assim dizer. Só que depois, no último terço do filme, eu confesso, eu não gostei tanto assim do final do filme. Tem uma reviravolta, que como eu falei pra vocês, eu já imaginava que ia vir essa reviravolta. A partir daí, a gente vai ver não apenas a história do protagonista, mas da irmã dele. Eu gostei muito quando a gente vai acompanhando a irmã dele, mas aí a história dele, por si só, eu já me decepcionou muito, porque eu gostei do personagem. Gostei da apresentação dele e tal. Só que aí... Enfim, não dá pra falar sem spoiler. Enfim, eu estou entre 3,5 estrelas, 4 estrelas pra esse filme. Ele é um filme muito bonito visualmente, ele é um filme bem artístico, ele é muito bem dirigido, sem sombra de dúvidas. Enfim, é um filme bom. Mas o final meio que me decepcionou um pouco por questões íntimas, sabe? Não tanto pelo filme em si. Talvez fosse a proposta, sim, mas eu achei o final meio paia. A parte final. Assim, o final eu entendi. Mas assim, filme bom. Pra quem procura um filme mais artístico, é uma boa recomendação, sim. Então, amigos, vocês estão servidos? Porque eu vou jantar agora. Solta os cachorros, Ana Maria. Enfim.
Eu nem acredito que eu apareci mais cedo pra vocês, parecendo que eu era um zumbi. Coisas de vlog, não é mesmo? Mas agora eu me sinto muito mais apresentável, sendo bem sincero. Vocês podem ficar tranquilos. Não vim aqui pra comer junto com vocês. Na verdade, eu liguei essa câmera agora de noite para compartilhar com vocês a minha próxima leitura desse final de semana. Por ser o final de semana do Dia das Mães, eu não queria um livro grande, em quantidade de páginas, por assim dizer, porque, sendo bem sincero, eu quero passar o domingo do Dia das Mães com minha mãe. A minha irmã também tá vindo pra cá com os meus sobrinhos pro almoço do Dia das Mães. Então, sinceramente, amanhã a última coisa que eu pretendo fazer vai ser, com certeza, ler. Mas eu peguei esse livro que eu acho que consigo terminar agora de noite ou amanhã de manhã. Tô falando de A Revolução dos Bichos, do George Orwell, nessa minha edição aqui da editora Aleph, que comprei no ano passado e que faz parte do meu projeto de 35 livros antes dos 35. Eu já comecei o segundo capítulo, é uma letra bem tranquila, e a própria narrativa do George Orwell nessa edição aqui da editora Aleph também tá bem tranquila, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Eu já passei pela cena Grande Conselho dos Animais, onde eles basicamente discutem sobre como os humanos exploram os animais. E sim, eu sei que esse livro é uma grande alegoria, uma grande fábula, como o próprio George Orwell fala, sobre o totalitarismo. E esse livro faz parte dos clássicos que eu pretendo ler, né? Então estou bastante empolgado, sendo bem sincero. Uma leitura fininha, eu acho que ele tem menos de 130 páginas. Ele tem literalmente 125 páginas. Então acho que dá para ler bem tranquilo. E eu espero gostar de verdade desse clássico do George Orwell. E sempre foi o livro dele que mais me chamou a atenção. Então vamos esticar este item da minha lista. E muito em breve eu volto aqui para conversar com vocês sobre o que eu achei de A Revolução dos Bichos. Bom dia, manhã de domingo, Dia das Mães, e eu estou aqui para dizer que não, eu ainda não terminei A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu, na verdade, cheguei mais ou menos na metade dele, e eu estou retomando a leitura agora de manhã, né, já que a minha mãe e o meu pai foram no mercado, e eu estou aqui prestando atenção no portão para ver se minha irmã chega com os meus sobrinhos, porque aqui não tem campainha, então tem que chamar. Como eu falei para vocês ontem, o meu foco hoje não vai ser a leitura em si. Mas já que eu ainda não terminei, eu vou compartilhar com vocês um pouco, né, as minhas primeiras impressões sobre essa fábula aqui, que basicamente vai contar a história sobre a Fazenda do Solar, que vai acabar se tornando, vir a se tornar a Fazenda dos Animais, devido a essa revolução que acaba acontecendo, promovida pelos próprios animais. E como os animais chegaram a essa revolução? Eles viviam nessa fazenda do Sr. Jones, sendo tratados de uma forma bem bosta, sendo bem sincero, até que um dia o porco mais velho da fazenda decide reunir todos os animais para dizer que teve um sonho, e que nesse sonho os animais eles não eram dominados, eles não eram governados por nenhum humano. Eram eles que controlavam tudo, eram eles que cuidavam da própria fazenda. Isso mexe bastante com os animais da fazenda, né, durante essa assembleia, essa reunião. Mas aí, no dia seguinte, esse porco morre. E os outros porcos decidem colocar a ideia dele em prática. Então, através de mais ou menos duas figuras de liderança ali entre os porcos, por assim dizer, que não concordam muito bem, mas concordam com a revolução em si, eles tomam conta da fazenda, eles expulsam o Sr. Jones e a esposa dele de dentro dessa fazenda e eles tomam conta do lugar. E o que era a promessa, né, de uma grande revolução, e o que assusta as pessoas ao redor, as fazendas ao redor, do que os animais estão fazendo ali na agora Fazenda dos Bichos, a gente começa a perceber ali nas entrelinhas que não está sendo tão perfeito assim, sabe? E esse é o ponto de partida de A Revolução dos Bichos, né, que, como todo mundo sabe, ele vai tratar sobre totalitarismo, sobre governos totalitaristas. O próprio Orwell, ele se inspirou na sua decepção com a União Soviética, que é muito engraçado, porque se você for ver a história por detrás da tradução de A Revolução dos Bichos aqui no Brasil, e em várias outras partes do mundo, vai descobrir que muitas vezes o livro foi usado como uma peça política, né, como um panfleto político anticomunismo. Sendo que, se você ler esse livro com atenção, se você ler todas as entrelinhas, a crítica a esse paralelo da União Soviética que o Orwell faz é muito claro, sim, mas também existe crítica
aos governos da Europa, existem críticas ao capitalismo, sabe? Ao mesmo tempo que ele mostra que as coisas não estão indo muito bem na fazenda dos animais por conta dos porcos, ele também mostra que a vida fora dessa fazenda não é as mil maravilhas, que também tem muita coisa ruim acontecendo e você pensa, caramba, interpretação de centavos, sabe? Mas enfim, tá sendo uma leitura ao mesmo tempo fluida. Eu sinto que as coisas vão começar a descambar muito em breve, porque afinal são só 10 capítulos, né? São 125 páginas só e eu tô na página 50. Eu estou meio com medo do que vai começar a acontecer a partir de agora, porque, né, depois da calmaria vem a tempestade. E eu sinto que a tempestade vai ser daquele jeito. Enfim, quando eu terminar de ler, eu venho aqui e converso mais com vocês sobre a Revolução dos Bichos. Tá sendo sensacional, porque ao mesmo tempo que você vê esse tom meio de conto de fadas que foi a proposta do próprio Orwell, você também percebe que existe muita crítica ali por baixo, sabe? Existe muito esse alerta sobre o totalitarismo que ele tá dando. E, enfim, tá sendo sensacional e eu posso voltar mais de noite para conversar com vocês sobre a Revolução dos Bichos. Mas, enfim, tá sendo uma leitura muito, muito, muito boa de verdade. E eu quero ver para onde esse livro vai nos levar. Pessoas, deixa eu dizer para vocês, como um livrinho tão pequenininho assim, como esse daqui, pode impactar tanto, pode trazer tanta coisa, pode ter tanta história assim, porque vou contar para vocês que jornada foi essa leitura aqui. Como eu suspeitava e como eu comentei na nossa última entrada, depois da página 50, o bicho começa a pegar, porque um dos porcos, chamado Napoleão, eu deveria ter me atentado ao fato dele se chamar Napoleão, armar um golpe contra o outro porco que estava ali junto com ele, organizando a fazenda dos animais, né? A gente acaba descobrindo quem era que estava por detrás das coisas erradas que a gente percebeu desde o dia 1, e é a partir desse ponto que começa de fato, né, o totalitarismo ali em cima da fazenda dos animais. A partir desse golpe, o livro ele vai se tornando mais sombrio, perde um pouco aquele tom de fábula e vai indo para um lado meio distópico, sem falar que vão sendo revelados temas bastante atuais, infelizmente, a partir desse ponto, sabe? Como a forma da manipulação sobre a população, o revisionismo histórico que o Napoleão promove, até mesmo fake news, a gente pode puxar aqui. O próprio Napoleão como uma parte da propaganda, sabe? Ele ser visto de uma forma meio que messiânica, vai de encontro a essa personalidade que ele revela, que é vil, que é cruel, que é extremamente ardilosa, sem falar também que ele vai se tornando cada vez mais paranoico com o que pode acontecer com ele. Como eu também falei anteriormente, a crítica não está apenas ao que está acontecendo ali na fazenda, antes do golpe e depois do golpe do Napoleão. A crítica ela acontece também ao que acontece ao redor da fazenda, aos interesses dos humanos, o que eles fazem, o que eles esperam, o que eles dizem, as mentiras que os humanos contam também. E assim, é muito claro a crítica do Orwell aqui, sabe? É muito claro perceber aonde que ele estava querendo chegar. Uma crítica à corrupção de ideais, como o ideal original da revolução vai se perdendo, vai se conturbando e vai se transformando em outra coisa por viés de poder. E chega a ser muito irônico perceber que esse livro aqui ele foi trazido para o Brasil como uma forma de propaganda anticomunismo, quando na verdade, se a gente for trazer vários paralelos, dá para puxar assim, muitas críticas também à ditadura militar. Aí você pensa, né, interpretação de centavos ou uma forma de menosprezar o pensamento crítico da própria população, enfim. Sensacional, sensacional. Eu gostei muito da tradução do Daniel Luhrmann, que foi quem traduziu essa minha edição aqui da editora Aleph. Vou deixar também um texto de apoio que eu acabei encontrando falando sobre essa questão da tradução, como foi trazido o livro aqui para o Brasil, e como o próprio Orwell, em época, vivo, vinha a público falar qual era a sua intenção sobre o livro. Vou deixar aqui embaixo da caixa de informações para vocês verem, que é uma matéria, se eu não me engano, o lançamento da Companhia das Letras, da edição de A Revolução dos Bichos, como A Fazenda dos Animais. Mas enfim, gente,
Sensacional, sensacional. 5 estrelas, assim. É um livro pequeno, mas é um livro que tem uma mensagem, assim, que dá vários tapas na cara. E escrito de uma forma extremamente simples, extremamente didática. Sensacional. Sério. Genial. Que livro genial. Ok. Chegou pra mim hoje essas 2 caixas aqui do Grupo Companhia das Letras que eu já estava esperando há alguns dias, sendo bem sincero. E geralmente eles entregam em 3 dias e tal, mas essas 2 caixas por algum motivo ficaram paradas um tempão na transportadora e hoje resolveram entregar aqui. Eu sei quais são os livros que estão aqui, mas eu não sei qual livro está em cada caixa porque eu nem tirei a nota fiscal que eles colaram aqui. Então vai ser na surpresa mesmo. Eu sempre abro o lado errado dessas caixas. O primeiro, havia aqui, é a edição em brochura de Heartstopper Volume 1 de Alice Oseman, com a capa da série da Netflix. E como vocês podem ver, é o pôster. Não é uma ilustração como nas outras edições que são baseadas na capa britânica, né? É uma capa que eles fizeram aqui para o Brasil, mas em compensação também, pelo que eu vi na Amazon, ela é muito mais barata do que a edição em capa dura brasileira, né? Então, tem as suas vantagens. Eu tô chocado, na verdade, é porque parece tão fino. Enfim. Acho que assim dá pra ver melhor, né? Achei bem bonitinha essa edição. Não sei se eles vão fazer dos próximos volumes, né? Eles só fizeram com o volume 1. Realmente termina exatamente aonde termina a edição do volume 1. Ela é menor, mas é o mesmo conteúdo. Enfim, muito obrigado, editora seguinte, por ter enviado esse lançamento. Você já sabe que eu já tenho o volume 1 na edição britânica, que eu comprei há muito tempo, e mais um livro para minha coleção de Alice Oseman. Agora vamos para o outro livro. Agora eu já sei qual é o outro livro que está aqui, né? E se eu não me engano, vem com de brinde de pré-venda, e eu não sei se já foi lançado ou não. Eu acho que eu estou recebendo antes do lançamento. Acho que agora eu já peguei a prática. O outro livro que eles mandaram pra mim, eu vou ter que abrir. Foi Romance Real, da Clara Alves, o novo livro da autora de Conectadas, que eu ainda não li. Junto com o livro veio estojo. Eu acho que isso seria um estojo. É um estojinho. Veio... Nossa, veio muita coisa. Veio o pôster com os personagens. Veio também um cardzinho. Veio o autógrafo da Clara Alves para colar no livro, como vocês podem ver. E veio o próprio livro, Romance Real. Eu amei essa capa de verdade. Eu achei muito bonita. A lombada, a contracapa. Gente, vem 2 marcadores para você recortar. Tá vendo? Vem aqui na orelha principal e vem também na orelha de trás, como geralmente eles enviam. Eu achei sensacional. E olha só, vem ilustração também na contraguarda do livro. Sério, tá muito bonita essa edição. Esse, se eu não me engano, eu acho que é o brinde de pré-venda, né? E eu fiquei muito feliz de eles terem mandado, porque vocês sabem que eu adoro história que se passa na realeza, né? Então, mais uma vez, estou me sentindo muito contemplado pela curadoria do Grupo Companhia das Letras. Bom dia. Vocês estão vendo isso aqui? É simplesmente a quantidade de caixas que eu tenho que jogar fora no reciclado, que eu fui acumulando ao longo dos últimos tempos dos unboxings da Companhia das Letras que foram chegando por aqui. Eu fui deixando em cima dessa cadeira, e até agora eu não joguei fora. Pois né, eu já deveria ter feito isso há muito, muito, muito tempo, sendo bem sincero. Mas eu sou um procrastinador. Eu estava aqui procrastinando jogar caixa fora. E é isso que eu vou fazer agora. Mas enfim, não foi para isso que eu liguei a câmera. Na verdade, foi para compartilhar com vocês qual vai ser a minha próxima leitura desse final de semana e que eu espero terminar ainda hoje. Aceita um pouquinho de leite condensado? Ai, o meu cardiologista ficaria muito feliz vendo esse vídeo. Só que não. Enfim,
A minha próxima leitura vai ser aqui no Kindle novamente. E é o The World's Best Man, da Mia Sosa, que foi um livro que eu coloquei aqui no Kindle no final do ano passado. Eu que estava muito empolgado para ler. E eu levei 6 meses para pegar ele no meu Kindle. Pois é. Aqui nós vamos ter essa planejadora de casamentos que é filha de brasileiros. Se eu não me engano, ela está inserida de fato em uma família brasileira que migrou para os Estados Unidos e ela acabou nascendo lá. Esse vai ser um Enemies to Lovers, cujo o interesse amoroso dela vai ser o irmão do ex-noivo dela que abandonou ela no altar. Então imagina o sururu que vai ser essa história, que era o padrinho de casamento dele que não aconteceu, já que o noivo dela desistiu do casamento e eles vão precisar trabalhar juntos em um empreendimento, se não me engano. E eu quero ver o que isso vai acontecer, porque assim, a sinopse promete muita coisa boa mesmo. E eu já comecei a ler. Eu tô no capítulo 4, se eu não me engano. São pontos de vista alternados, tanto da Lina, o que já me pegou, porque ela basicamente é a xará feminina do meu personagem Lino, da série Nathan e Lino. E o Max, que é o irmão, o padrinho do casamento que não aconteceu dela. E, enfim, eu tô muito empolgado. O inglês é bem tranquilo, sendo bem sincero. Enfim, dito isso, vou voltar para o meu leite condensado, porque é sobre isso. Olha, eu aqui de novo, e vocês estão percebendo que tem um buraco aqui na prateleira? Então, porque eu estava gravando vídeo, eu estava até aqui com o meu tripé, os livros ali que deveriam estar aqui, eles estão empilhados aqui, com uma pilha de roteiros aqui em cima, que me ajudam a gravar. Pois sim, eu estava gravando um vídeo de classificando os livros da Stephenie Meyer do melhor para o pior. Era algo que eu já queria fazer há muito tempo, eu já tinha feito da Meg Cabot, já fiz da Holly Black. O próximo eu acho que eu vou fazer de Alice Oseman. Eu só preciso terminar de ler todos os livros de Alice Oseman. Mas eu percebi que eu não tinha feito ainda da Stephenie Meyer, né? E eu basicamente já li tudo que é publicado dela, até o momento. Então eu achei que seria pertinente gravar. Esse vídeo provavelmente só vai ao ar no mês de junho, porque eu já tenho alguns vídeos gravados para ainda publicar. Com sorte eu estou bastante adiantado. Não é sempre que isso acontece. Mas agora eu vou lavar a louça, porque eu acabei de almoçar. Vou puxar, é claro, a cama de volta para o lugar dela, porque eu empurrei para poder gravar o vídeo. E também vou voltar para minha leitura de The World's Best Man, da Mia Sosa, que eu já avancei bastante, eu estou em 20% do livro, palmas para mim, e já deu para perceber algumas coisas, já deu para perceber que a relação do Max, que é o protagonista, com o irmão dele, que era noivo, a Lina, não é tão boa assim, tem uma relação de competitividade por conta da própria mãe deles. Assim, eu tô curtindo bastante a forma como a autora retrata a Lina e a família da Lina. De fato, assim, eu não sei se a Mia Sosa ela é de família brasileira ou se ela é uma autora latina. Se ela for apenas latina, né, e não especificamente brasileira, dá pra perceber que ela pesquisou bastante sobre a cultura brasileira para inserir aqui. Tem muita frase em português, é até engraçado porque ela às vezes conversa com a mãe, as tias e a prima dela em português e tá tudo certinho, tá tudo corretinho. Se ela não for de família brasileira, ela fez um trabalho muito bom de pesquisa e de leitura crítica, etc e tal, porque tá os detalhes muito brasileiros nesse livro, que é sensacional. Eu tô achando sensacional isso. Enfim, eu espero terminar ainda hoje. Não sei se eu consigo terminar hoje, mas eu espero terminar de ler essa história ainda hoje. Se eu terminar, eu venho conversar com vocês. Se não, eu deixo para amanhã. Mas, basicamente, foi isso que eu fiz agora no começo de tarde desse sábado, né? Outro dia que vai para recomeçar. Não se preocupe. Sim, estamos no dia seguinte, mas não é pela manhã. Na verdade, nós estamos aqui no meio da tarde, porque de manhã tudo que eu fiquei fazendo foi continuar lendo o The World's Best Man. E eu cheguei em 50% agora. Vocês sabem que eu, em inglês, sou lento, né? Mas enfim. Deixa eu fazer uma reclamação sobre essa nova embalagem de Negresco. Que agora ela é, né, mais parecida impossível com as embalagens de óleo. Porém, eles diminuíram a quantidade de biscoitos de negrescos que vem aqui. Enfim, né? Mas obviamente não foi por isso que eu liguei essa câmera nesse exato momento. Na verdade, foi para dizer que
Como eu falei, eu cheguei em 50% do livro, e eles já começaram a reconhecer que estão um atraído pelo outro. Só que existe um porém que eu não tinha entendido no começo e que eu comecei a entender já nesse ponto da história. Foi que o Max, ele não apenas conversou com o ex-noivo da Lina e teve a missão de avisar a Lina que o casamento tinha sido cancelado. Ele conversou com o irmão dele para convencer o irmão a desistir do casamento. Então o que ele fez foi 1000 vezes pior do que eu tava achando. Tudo bem que a gente percebe que ela não ter se casado com ele foi um livramento, mas ainda assim existe essa complicação no relacionamento entre o Max e a Lina. Mas isso leva a situações muito divertidas, por exemplo, quando a Lina leva o Max pra falar com a família dela e todos eles vão pra cima dele. É uma cena sensacional. Nossa, tem muitas cenas, assim, engraçadíssimas que envolvem os dois, sabe? Por exemplo, ele tentando impressionar ela, falando que faz capoeira. Ele não faz nada, ele ia fazer a primeira aula no próprio dia, mas ele falou pra ela que já fazia capoeira, porque ela é filha de brasileiros. Meu Deus do céu. Enfim, tá uma história muito, muito, muito divertida. A gente consegue ver que existem outros poréns para a Lina e o Max estarem do jeito que eles estão no momento, que não é apenas com relação a esse casamento falido, né, que não aconteceu. A Lina envolve muito questão profissional e o Max envolve muita questão emocional e sentimental do que aconteceu com ele, e que foi por isso que ele convenceu o irmão a não se casar, mas ele mesmo fala que ele estava sendo imaturo, projetando algo que aconteceu com ele no irmão e na Lina. Mas enfim, tá muito gostoso, gente. Eu espero de verdade conseguir terminar de ler essa história nesse final de semana mesmo e vir conversar com vocês sobre a conclusão de The World's Best Man. Mas, assim, Mia Sosa tá sendo muito, muito, muito sensacional. Tá sendo uma ótima descoberta. Ok, 5h30 da tarde e eu venho aqui com muita felicidade no coração, dizendo que sim, eu finalmente acabei a minha leitura de The World's Best Man, mas fiquem tranquilos, eu não odiei a leitura. Na verdade, o que aconteceu foi que eu subestimei a rapidez que eu iria ler esse livro e o fato dele ser em inglês, obviamente. Isso significa que o inglês dele é difícil? Não, o inglês dele não é difícil. Tem até bastantes frases em português, por conta, como eu disse pra vocês, da família brasileira que a Lina faz parte. Não é aquele português Google Tradutor que vai te irritar na primeira frase que aparecer, muito pelo contrário. Então todo esse lance, todo esse lado da cultura brasileira inserida na história e de uma forma muito certa, foi uma das coisas que mais me cativaram nesse livro aqui, sem sombra de dúvidas. Quem gosta de Slow Burn vai gostar bastante de The World's Best Man, porque é uma história que leva o seu tempo para fazer com que o casal fique junto, só até porque eles estão trabalhando juntos, né? Eles precisam trabalhar juntos para que a Lina consiga essa vaga de cerimonialista em um hotel onde a empresa da família do Max e do Andrew estão cuidando das finanças, o que obrigou os dois a ficarem juntos, né, a se aliarem, que permeia também o relacionamento deles, a lei do passado que ambos possuem em comum. Ele vai ter as suas cenas mais quentes, as suas cenas mais sensuais, mas é um livro que também vai ter suas partes sérias, sabe? A Mia Sosa, ela vai inserir na narrativa como é um desafio de ser um casal interracial. Tem as suas questões, não dá pra ignorar que tem as suas questões, as suas diferenças de vivências. Ser um casal interracial tem as suas demandas e ela coloca isso aqui, sabe? O Max aprendendo que ele sim tem seus privilégios, mas as expectativas que ele tem com relação aos sentimentos da Lina precisam ser moldados em cima disso. E a Lina, justamente por ser essa afro-latina, ela sabe como a sociedade enxerga ela. Então ela tem muito medo de falhar, ela tem muito medo de decepcionar a família dela, ela tem muito medo de ser vista como agressiva, pela forma como as pessoas julgam pessoas negras. Ela tem medo de se expressar demais porque isso é visto como uma falha, isso é visto como um defeito, como uma forma dela ser inferior, não apenas por ser mulher, mas por ser latina, mas por ser negra. Então ela é vista como alguém muito volátil e ela não quer demonstrar isso, então ela cria barreiras sobre si para não permitir que as pessoas a julguem dessa maneira, mesmo que ela tenha sentimentos, obviamente, que eu puxo daquela conversa que a gente teve quando eu li Uma Rosa no Concreto, né, sobre o Marbury. Então ela se obriga a ser mais durona, ela se obriga a parecer mais forte, e isso mostra muito a força que a Lina tem, sabe? Mostra muito a garra que a personagem tem, enfim.
Sensacional, gente, sensacional. É uma pena porque eu não vi nenhuma editora brasileira se movimentar para trazer o The Worst Best Man aqui pro Brasil. Seria muito diferencial essa personagem com família brasileira em uma sociedade tão característica como a americana. Nós somos muito mais expansivos, nós somos muito mais calorosos, tanto para o bem quanto para o mal, obviamente. E é sobre isso, eu gostei muito de The Worst Best Man. Eu recomendo de verdade essa leitura. E eu queria ter lido muito mais rápido. Olá, eu sei que eu disse para vocês na introdução do vídeo que esse vlog seria acerca dos 2 últimos finais de semana. Só que aqui temos entrada extra, pois, como eu falei para vocês na nossa última entrada, eu não consegui terminar o The Worst Best Man na velocidade que eu pretendia. Então, o livro que eu queria ler na semana passada, eu deixei para essa semana. E que livro é esse? É o Romance Real, da Clara Alves, que vai estar sendo lançado agora no final do mês. E tudo que eu sei sobre essa história é que é um romance sáfico, que vai se passar na realeza, e que vão ter personagens brasileiros e britânicos. E ele é bem fininho, gente, bem fininho mesmo. Então, assim, como é um livro que eu recebi antes do lançamento oficial, eu quero fazer a leitura dele para que esse vídeo saia mais ou menos próximo ao lançamento dele, sabe? Eu tô muito empolgado e curioso para saber sobre essa história, né, da Clara Alves, para conhecer a narrativa dela e o fato da capa ser linda, do projeto gráfico em si ser muito bonito, ajuda bastante também. Então, nesse final de semana, eu vou me focar, obviamente, em romance real e espero terminar rápido, porque ele é fininho, gente, ele é bem fininho mesmo, então eu acredito que eu consiga ler esse livro aqui rápido. Mas essa introdução é basicamente isso. É para dizer que, apesar de eu ter dito na introdução que eu gravei na semana passada, é claro que esse vlog seria sobre 2 finais de semana, na verdade vão ser sobre 3 finais de semana. Porque eu não consegui ler tudo na semana passada. E é sobre isso. Uma pequena pausa na leitura para almoçar. E sim, hoje eu fiquei com uma puta preguiça. E fui no self-service. Exagerei um pouco, talvez. Mas também eu tô com uma puta fome, então não me julguem. Sem comentários. Ok, eu não sei se vocês vão conseguir perceber nesse exato momento, mas eu acabei de almoçar, como vocês viram. É o meio da tarde, tá o tempo muito fechado. Tá tão fechado que parece que já é quase 5 horas da tarde. E tá bem longe de ser 5 horas. Enfim, estou reclamando? Não, porque eu estava esperando por essa frente fria, ó, há muito tempo. Na verdade, estava esperando até por temperaturas menores, pelo tanto alarde que o pessoal estava fazendo com relação a essa frente fria que estava chegando, que ia ser ártica e etc e tal, e tá uma frente fria normal. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Mas enfim, eu não vim falar sobre almoço, nem vim falar sobre frente fria, apesar de eu amar esse tempo, vocês sabem disso. Na verdade, eu vim falar que eu comecei, como eu tinha avisado, a minha leitura de Romance Real, da Clara Alves. E lógico que no momento que eu ia começar a falar sobre o livro que eu estou lendo, ia passar carro de som no mercado aqui do bairro. Porque esse carro de som me ama, me ama. Ele simplesmente sempre passa quando eu tô gravando vídeo. Quando eu não tô gravando vídeo, ele não passa. Pois é. Enfim, passado o carro de som, em Romance Real, nós vamos conhecer a Diana. A Diana é essa menina brasileira que acabou de perder a mãe e tá tendo que se mudar para Londres, para o Reino Unido, para morar junto com o pai dela. O pai dela foi morar lá na Inglaterra por conta do trabalho, meio que para sustentar a família aqui no Brasil, só que quando ele foi para lá, ele meio que foi se desligando da família, foi se desligando e acabou se separando da mãe dela, também tendo pouco contato com a Diana. Então, assim, ela não tem a melhor das relações com o próprio pai, e ela tá indo morar com ele como último recurso, porque, querendo ou não, ela está sozinha. Então ela chega nessa casa nova, com a família, né, atual do pai dela, e ela se sente completamente perdida. Ela não se encaixa ali. Então ela tá bem abatida por conta disso, por ela não se encaixar,
Porém, ela sempre teve muita fascinação por Londres. Londres era um sonho dela há muito tempo. Ela só não queria que tivesse acontecido nessas circunstâncias. Mas, aproveitando esse limão, ela vai fazer uma limonada. Então ela começa a sair para conhecer a cidade, a sair para conhecer os lugares turísticos que ela via, né, de longe, que ela sempre sonhou conhecer. Daí, um dia, ela passando em frente ao Palácio de Buckingham, ela vê uma menina ruiva pulando o muro do Palácio de Buckingham. E elas meio que tropeçam ali na calçada do lado de fora, né? Acontece aquele desencontro ali, aquela confusão e tal, e a menina acaba se apresentando como Diana também. Só que, em vez de Diana em português como a protagonista, é um Diana em inglês. É uma garota extremamente carismática e elas criam uma conexão muito rápida, sabe? Elas começam a conversar sobre elas mesmas, elas começam a falar sobre os problemas familiares que ambas possuem, né? E isso conecta muito as duas. Até que a Diana britânica fala pra Diana brasileira que vai começar a apresentar a cidade pelo ponto de vista de alguém que nasceu lá, né? Alguém que morou lá a vida inteira. Assim começa a amizade da Diana com a Diana. A gente sabe que, né, não vai ficar apenas na amizade. Porém, Diana britânica esconde um segredo. E que segredo é esse? Diana britânica faz parte nada mais nada menos do que da família real britânica. E ela não contou isso pra Diana brasileira ainda. E esse é o ponto de partida da história, né? Diana se conhecendo, Diana escondendo que é da família real, Diana com problemas em casa por conta dessa nova família do pai dela. E, né, Diana começando um relacionamento ali que pode se tornar além da amizade. Basicamente, esse é o ponto de partida de Romance Real. Eu tô curtindo bastante essa narrativa da Clara Alves. É uma letra um pouquinho pequenininha, mas muito gostosinha de se ler. Eu tô lendo de uma forma muito rápida, muito fluida. E esse sim é o livro que eu acho que eu leio rápido. Se eu não terminar hoje de noite, eu termino amanhã de manhã, no máximo, sendo bem sincero. E eu estou me divertindo muito. Eu espero que eu continue me divertindo muito até o final, porque eu estou muito empolgado para essa história. Vamos ver o que a Clara Alves vai me apresentar com Romance Real. Ok, eu vim um pouco aqui pra fora, porque eu tava me sentindo muito claustrofóbico dentro de casa. E por mais frio que esteja esse sábado, meu quarto também tava muito escuro, então acho que pra gravar essa entrada não ia dar muito certo. Enfim, eu nem achei que ia fazer mais uma entrada hoje, eu achei que ia deixar só pra amanhã, mas eu cheguei mais ou menos na metade de Romance Real da Clara Alves. Então eu já me sinto mais apto para conversar com vocês sobre o livro, além da sinopse que eu dei na entrada anterior. Enfim, o livro ele vai ser narrado pela Diana brasileira, como eu disse para vocês. Apesar de eu ter dito na outra entrada que elas iam construir uma amizade e tal, já ficou meio claro que Diana brasileira e Diana britânica estão uma afim da outra. Elas já querem se tornar um casal, elas já estão indo em direção aos finalmente. Isso desde, assim, da primeira saída que elas têm, mais ou menos, sabe? Muito interessante também perceber a presença de personagens brasileiros que tem aqui em Romance Real, porque, como vocês sabem, eu acabei de sair de The World's Best Man, que é um livro onde o núcleo da protagonista, ele vem todo da comunidade brasileira nos Estados Unidos, se não me engano, em Washington. Aqui nós vamos ter a comunidade brasileira no Reino Unido, no caso, que vive em Londres. Não apenas pela família do pai da protagonista da Diana, mas também por membros da família da própria Diana britânica. A mãe da Diana britânica, ela é brasileira também. Voltando a falar da Diana brasileira e da família dela, a relação que ela tem com a família do pai aqui do Reino Unido é bastante complicada mesmo, porque o pai dela, por mais que tenha abandonado a família no Brasil para criar uma nova vida no Reino Unido, que exista essa mágoa evidente da Diana por conta disso, ele meio que tenta fazer com que guarde tudo baixo do tapete, ele não quer conversar com nada, ele quer meio que fingir que tá tudo bem, e a gente sabe que não é assim, a gente sabe que a Diana precisa conversar e colocar as coisas em pratos limpos com ele, só que ele fica evitando esse confronto e acaba piorando tudo ainda mais. E assim, a Diana tem os seus momentos em que ela acaba passando um pouco do limite? Tem, eu vou confessar, tem. Mas aí eu me lembro que ela tem 17 anos,
o pai dela não ajuda, porque ele basicamente não faz nada. Ele vai empurrando isso com a barriga e espera que, milagrosamente, não conversando, não falando sobre nada, o problema desapareça. E não é assim, né? Ele literalmente abandonou ela. Então, me ajuda a te defender, me ajuda a te ajudar. Ele não se ajuda. Nisso nós temos a madrasta, que é uma pessoa complicadíssima, complicadíssima. Ela é brasileira também, apesar de fingir que não é. A irmã postiça, por assim dizer, ela já é a personagem mais maleável desse núcleo, sabe? Até porque tem uma questão ali com ela, uma doença, que deixa essa personagem como de uma forma mais fragilizada, sabe? Então tá sendo bem interessante essa construção do relacionamento da Diana com a Georgia, que seria a irmã postiça. Passando para a outra família, né? A família da Diana britânica. Como eu disse, a mãe dela é brasileira, porém existe todo um mistério com relação de qual é a relação da mãe da Diana e da Diana com a família britânica. E isso fica meio que permeando no decorrer da história. A gente não sabe ainda muito bem, pelo menos até esse ponto da história, qual a relação delas. Porém, eu tenho uma suspeita. E as pessoas acham que é uma coisa, tá tendo um super boato que um dos filhos da rainha está tendo um caso, está com uma amante. E eu acho que não é exatamente isso. E que tem a ver com a Diana e a mãe dela. Por falar na própria família real, né, é muito interessante ver que não é a família real que a gente conhece, sabe? Aqui é como se a Lady Di, sim, a Lady Di que a gente conhece, tivesse nascido dentro da própria realeza e que ela quem tivesse herdado a coroa. Só que são Lady Dis diferentes, sabe? São personalidades muito parecidas, mas o restante da família real é diferente, inclusive os filhos dela. Então, nós não temos apenas duas Dianas, nós temos três Dianas nesse livro aqui. A Diana brasileira, a Diana britânica e a Diana a rainha, que teve 2 filhos, mas a família britânica real por si só é totalmente diferente. É uma família britânica imaginada pela própria Clara Alves. Sim, eu devo terminar de ler, sem sombra de dúvidas, amanhã de manhã, no máximo. Eu devo estar finalizando o romance real, mas assim, tá, ó, dando um quentinho no coração nesse final de semana de clima gélido por aqui. Um momento adendo da última entrada que eu esqueci de comentar, e eu tava lendo o livro agora, é que a Diana é uma protagonista gorda. Então vão ter sim algumas questões sobre gordofobia permeadas ali na história, além do desenvolvimento da situação com a irmã postiça dela, né, que se eu não me engano vai ser fibromialgia. Então tem essas duas questões que estão sendo trabalhadas de uma forma muito delicada e muito bem contada, sem sombra de dúvidas. Então eu acho que esse era o adendo que eu queria fazer e que eu acabei nem levantando direito na outra entrada, né? Então fica aqui o registro que a protagonista de romance real, né, a brasileira, ela é gorda. Bom dia, sim, estamos na manhã de domingo e, como vocês puderam ver, continua o tempo fechado, tão fechado que dentro de casa parece que é 5 horas da tarde. Vamos fazer o que, não é mesmo? Enfim, ontem de noite mesmo, assim, antes de eu dormir, eu finalizei a minha leitura do romance real da Clara Alves. E o que eu posso dizer para vocês sobre esse livro é que coisa mais preciosa, que coisa mais fofa que foi essa leitura. Eu fui extremamente cativado. É uma história muito adorável, gente, muito adorável mesmo. Por mais que a nossa protagonista, Diana, a brasileira, ela tenha os seus rompantes, ela tenha toda essa questão com a própria família dela e essa solidão que ela sente desde a morte da mãe, a gente entende a personagem, sabe? A gente entende pelo que ela tá passando. Mesmo quando ela parece muito explosiva, mesmo quando ela parece muito emocional, mesmo quando ela parece estar trocando os pés pelas mãos, a gente se torna empático com ela. E eu acho isso, assim, essencial. Como eu falei pra vocês na nossa última entrada, eu suspeitava qual era a relação da Diana britânica com a família real. E de fato eu estava certo. A
Clara Alves ela foi deixando algumas pistas no decorrer do livro para a gente ir captando, e até a própria protagonista ir captando também. Mas a gente enxerga de onde veio a inspiração, sabe? Não de uma forma muito explícita, mas de uma forma onde a própria autora compartilha com o leitor a inspiração não dita. Então, assim, você que é fã de Diário da Princesa, você que é fã de Vermelho, Branco, Sangue Azul, você vai encontrar alguns detalhes aqui que vai te fazer lembrar dessas histórias e você, né, enquanto estiver lendo, vai pensar assim: eu já sei o que você quis fazer com isso, Clara Alves. O livro ele é narrado em primeira pessoa pela própria Diana, como eu falei para vocês, mas existem seções de matérias de sites, de jornais sobre a família britânica. Também, no lado da Diana protagonista, nossa Diana brasileira, existem essas pequenas cenas finalizando os capítulos, onde a gente tem o flashback da vida dela no Brasil, sabe? Com a mãe. Quando o pai ainda estava no Brasil, depois que ele se mudou pro Reino Unido, e a relação que ela tem com a mãe, com os avós e tal. E são cenas muito bonitas, são cenas muito bem inseridas e que não deixam a leitura cansativa. Geralmente cenas de flashback não são a minha melhor parte do livro, mas aqui as cenas elas me emocionaram, elas me fizeram ver e conhecer a personagem, me fizeram me conectar com a história dela e foi muito bem usada, muito bem dosada. E não, eu não digo isso pra todo mundo. Quem me acompanha aqui no canal ao longo dos últimos, sei lá, 12 anos sabem disso, não é mesmo? Eu realmente fui cativado pelo chip Day. Eu acho que a única coisa que não me conquistou tanto nesse livro aqui são as entradas dos capítulos, que, assim, a Diana, a brasileira, ela é muito fã de One Direction. Então, as entradas dos capítulos são estrofes de músicas do One Direction que meio que tem a ver com o capítulo que vai começar. Porém, eu nunca fui muito fã de One Direction. Então... essa foi uma conexão perdida comigo, porque se eu conheço 5 ou 6 músicas da banda, é muito. E além disso, além de eu não conhecer as músicas que estão meio que fazendo a playlist da história, elas estão em inglês. Então eu tinha o tempo de processar a estrofe, né, da história e tentar entender o que a Clara Alves estava querendo dizer. Obviamente eu conseguia pegar, né, mas eu acho que se eu tivesse conexão com as músicas que ela estava referenciando, eu teria gostado muito mais dessa parte do que eu gostei, que foi ok. Mesmo assim, é uma história muito boa, muito cativante. Eu fiquei muito feliz de poder ter a oportunidade de ler ela. E agora eu quero conhecer o Conectadas, que foi o primeiro livro publicado pela Clara Alves. De verdade, se você tiver a oportunidade de ler, leia, porque realmente você vai sair muito cativado dessa história, sem sombra de dúvidas. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vlog de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e assistido até aqui. Se você gostou, deixa aqui embaixo seu gostei, compartilhe as suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushers e querem receber novas notificações. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos. Se torne Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem de novo por aqui. Lembrando que eu também estou lá no Twitter, para quem quiser me seguir, o link vai estar aqui embaixo na caixa de informações junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra já da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através do link de compra, e recebe uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada ali por isso. Além de que ela está ajudando bastante esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Você já leu algum desses livros? Vocês pretendem ler? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Você sabe, conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Pois aqui foi Ribe Neto para mais um vlog recheado do canal Book Crushers. Tchau e até o nosso próximo encontro.